Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Everton Guimarães lançou um ataque inesperado ao Palmeiras que incendiou paixões e interrompeu a tranquilidade de uma torcida acostumada aos elogios mais contidos. As palavras foram afiadas. Não foi apenas uma crítica, foi um golpe consciente em plena arena digital que lançou faíscas nos bastidores do clube. O comentarista não poupou adjetivos, como quem rasga um véu de complacência. Falou em palmolice e treino de luxo, desdenhando da entrega e provocando o orgulho dos palmeirenses, que não esperavam tamanha franqueza, sobretudo vinda de uma figura que, até então, transitava com certa neutralidade nos comentários. Como ficou o Palmeiras neste contexto? O time aparece na segunda posição do Brasileirão 2025, mais distante do líder Flamengo. São 42 pontos em 19 rodadas, contra os 46 dos rubro-negros. Ainda que próximo, o cenário não é de domínio, o que alimenta ansiedade e tensão em cada discussão. O Verdão precisa mostrar consistência para encostar de vez na ponta, e a torcida quer respostas imediatas. As críticas acenderam um debate sobre postura e intensidade, principalmente para um elenco recheado de contratações de peso, vindas dos mais diversos mercados. Nomes como Paulinho e Vitor Roque chegaram com expectativas altíssimas, e a cobrança por performance já é direta e impaciente. O ambiente, que antes tinha como foco apenas as partidas e a liderança, agora se divide entre campo e retórica externa. As redes sociais viram erupções de torcedores respondendo com indignação, exigindo mais compromisso, como se Everton tivesse sido apenas o estupim de uma revolta contida. Internamente, há quem sinta que a crítica, embora dura, escancarou um problema real, falta de intensidade em jogos que precisavam ser dominados. Não pela técnica, essa o Verdão tem, mas pela garra que transforma talento em resultado. Se por um lado isso feriu o orgulho, por outro, pavimentou um caminho para a recuperação. A torcida, mesmo furiosa, não quer apenas resposta, quer atitude imediata, pressiona, exige. E isso pode ser combustível para um plantel que ainda disputa o campeonato na parte de cima. O clima de cobrança vem se intensificando também por causa dos investimentos feitos. Não é somente o peso dos nomes, mas a quantidade de recursos que gera expectativa de retorno não só dentro de campo, mas em reação à torcida. Na tabela, o Verdão ainda está bem colocado, mas não pode vacilar. Cada ponto perdido significa uma chance a menos de diminuir a distância para o Flamengo e retomar o trono que tão bem marcou sua trajetória recente. Everton atacou a atitude, a entrega e o comprometimento. Mas, no ecoar desse ataque, uma voz nas arquibancadas parece dizer que não basta dar o máximo, é preciso dar mais do que o máximo. Que o time acorde para a urgência sem gema de complacência. É nesse ponto que o Palmeiras, de certa forma, respira agora, entre pressão e possibilidade, entre crítica e reinvenção. Um duelo interno, que precisa ser vencido com garra, talento e, sobretudo, atitude. O estupim causado por Everton Guimarães não se limitou a uma simples opinião. Foi um abalo sísmico que percorreu os corredores do Allianz Parque, gerando reações dentro e fora do clube. A declaração, feita em rede nacional, transformou-se rapidamente em viral, arrastando torcedores, jornalistas e até ex-jogadores para o olho do furacão midiático. A temperatura subiu. E, como é de praxe, quando a temperatura sobe no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira não fica em silêncio por muito tempo. Ainda que não tenha respondido diretamente ao comentarista, fontes próximas ao clube indicam que Abel usou as palavras de Everton como material inflamável no vestiário. Discursos inflamados, cobrança por postura e foco total nas próximas rodadas do Brasileirão foram algumas das medidas adotadas. O treinador, campeão de quase tudo desde que chegou ao Verdão, sabe que administrar pressão externa é parte vital de um vestiário vencedor. A comissão técnica acredita que a crítica, ainda que dura e aparentemente exagerada, trouxe à tona um ponto cego que vinha sendo ignorado por parte do elenco: a falta de fome. Nas últimas 3 rodadas, o Palmeiras somou apenas 4 pontos em 9 possíveis.
Para um time que sonha com a liderança e luta por títulos em várias frentes, esse rendimento é, no mínimo, preocupante. Do lado dos jogadores, a reação foi mista. Alguns adotaram o silêncio, optando por deixar o campo responder. Outros, nos bastidores, demonstraram incômodo. Não por se sentirem atacados individualmente, mas por perceberem que o clube, mais uma vez, estava sendo colocado em xeque no tribunal da opinião pública. Uma realidade que todo gigante precisa enfrentar, ainda mais quando vive sob holofotes semanais. A torcida, por sua vez, está dividida. Há os que repudiaram totalmente os comentários de Everton, enxergando neles um ataque gratuito. Mas há também um contingente crescente que vê nas palavras do jornalista uma cobrança legítima, que reflete a frustração de ver um elenco tão estrelado ser superado em entrega por times tecnicamente inferiores. No Allianz Parque, a diretoria acompanha de perto o desdobramento da polêmica. Leila Pereira, presidente do clube, já manifestou apoio irrestrito ao grupo, mas sabe que a blindagem tem limites. Uma nova sequência ruim no campeonato pode transformar as críticas externas em pressão interna. E é justamente isso que ela pretende evitar. O próximo confronto contra o Red Bull Bragantino se tornou, inesperadamente, um ponto de virada. Não é apenas mais uma rodada do Brasileirão. É a chance de o Palmeiras responder dentro de campo, com bola, garra e atitude, a tudo que foi dito fora dele. Um jogo que, em tempos normais, seria apenas mais um. Agora, é um jogo-chave. Abel Ferreira estuda mudanças. A tendência é que o time entre em campo mais ofensivo, com 2 homens abertos e Veiga centralizado, liberando o setor criativo e pressionando alto desde os primeiros minutos. A estratégia não é apenas tática, é simbólica. Um recado à torcida, ao adversário e a todos que duvidam da postura da equipe. O elenco ainda tem a confiança da maioria da torcida, mas o crédito começa a ser consumido. É hora de recuperar terreno, não apenas na tabela, mas na alma do torcedor. A conexão que sempre existiu entre campo e arquibancada está abalada, não quebrada, e precisa ser restaurada com ações visíveis e vitórias convincentes. Everton, mesmo sem querer, acabou desempenhando o papel do catalisador. Um comentário pode ter mudado o rumo da temporada. Porque, no futebol, as palavras têm o poder de acender labaredas onde havia apenas brasas. E o Palmeiras, hoje, arde. Não de dor, mas de provocação. Resta saber se esse fogo vai consumir ou reacender. A torcida, embora furiosa, permanece ali. Grita, exige, protesta, mas ama. E quer ver em campo um reflexo desse amor, vontade, entrega, suor e sangue nos olhos. Não há espaço para morosidade quando se veste o verde do Palmeiras. O adversário da rodada pode não ter o peso de um clássico, mas é nesses momentos que grandes times mostram quem são. É quando todos esperam o tropeço, que os gigantes se impõem. A torcida espera isso, não menos. E, depois do vendaval, só um resultado interessa: vitória, com autoridade. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A atmosfera ao redor do Palmeiras, nas últimas horas, foi tomada por um frenesi raro. E tudo isso por causa de uma opinião que, ainda que lançada como crítica, teve efeito de bomba. Everton Guimarães, com suas palavras ácidas, não apenas inflamou os palmeirenses, ele expôs uma ferida que, talvez, estivesse apenas coberta por camadas de euforia recente e vitórias passadas. O que ele disse doeu. E como toda dor forte, fez o organismo reagir. Reagir é a palavra que define o que se espera do Palmeiras agora. Porque por trás das palavras de Everton, há um Palmeiras que foi bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, dono de uma das estruturas mais sólidas do futebol sul-americano. Um clube que investe, que mantém Abel Ferreira no comando mesmo em meio à dança das cadeiras dos técnicos pelo Brasil. Um clube que se recusa a ser coadjuvante. Abel sabe disso. E sua relação com o elenco é baseada não apenas em comando técnico, mas em laços humanos. Ele conhece o íntimo de seus jogadores.
Conhece os limites mentais, a capacidade de resiliência, a força para virar a chave. Ele já viu esse time renascer depois de derrotas dolorosas, já viu essa equipe se transformar nos momentos em que poucos acreditavam. E é por isso que a crítica externa, embora dolorosa, pode se tornar ferramenta. O Palmeiras, hoje, não é só um time de futebol. É uma ideia. Um símbolo de planejamento, estrutura e resistência. Mas toda ideia precisa ser validada pelo tempo, pelo desempenho, pelos títulos. E a cobrança que agora ecoa não é apenas por resultados. É por postura. Por espírito. Por uma alma que se impõe nos gramados mesmo quando o corpo fraqueja. Isso é o que a torcida quer. Isso é o que Everton cobrou. Do ponto de vista da tabela, a situação ainda é positiva. A briga pelo topo está acirrada, e o Verdão continua entre os favoritos. Mas o Brasileirão é uma maratona cruel, e tropeços isolados podem se transformar em quedas profundas se não forem interrompidos a tempo. O próximo jogo, por isso, ganhou o status de decisão. Não por título, mas por resposta. A torcida promete lotar o Allianz Parque, mesmo entre vaias e críticas. O amor, mesmo machucado, nunca deixou de comparecer. Mas agora, mais do que nunca, o torcedor quer reciprocidade. Quer atitude. Quer raça. E se o time devolver essa paixão com intensidade, as feridas causadas pelas palavras do comentarista vão cicatrizar rápido. Os jogadores, por sua vez, têm a chance de transformar esse momento de fúria em combustível. Todo time grande precisa de seus pontos de virada. E às vezes, esses pontos surgem em meio ao caos, à indignação, à dor. Se bem canalizada, essa dor vira força. E o Palmeiras já mostrou, muitas vezes, que sabe fazer da adversidade uma mola propulsora. Nos bastidores, a direção monitora com cautela. Leila Pereira sabe que não pode permitir que ruídos externos minem a confiança interna. Ao mesmo tempo, reconhece que toda crítica carrega em si a semente da correção. O importante, agora, é filtrar o que realmente importa e agir. E agir rápido. A comissão técnica trabalha incansavelmente para reverter o cenário. O elenco está sendo cobrado com mais firmeza. Os treinos têm sido mais intensos. Jogadores foram convocados para reuniões individuais, onde se discutem rendimento, posicionamento e mentalidade. Ninguém está sendo poupado. O objetivo é um só: recuperar o foco total e reconquistar a confiança da torcida. Everton pode ter sido duro. Pode ter sido provocativo. Mas, no fim das contas, pode ter feito um favor ao Palmeiras. Às vezes, é preciso um abalo para que os alicerces sejam testados. E quando eles são firmes, como os do Verdão, o que se constrói sobre eles se torna ainda mais forte. O jogo contra o Red Bull Bragantino será o primeiro teste dessa nova fase. Um teste não apenas técnico, mas emocional. Cada dividida, cada passe, cada gol, ou erro, será observado com lupa por milhões de olhares sedentos por uma reação. O Palmeiras está sob julgamento. E a sentença será escrita em campo. A torcida, por mais furiosa que esteja, ainda acredita. E isso, no fim das contas, é o maior patrimônio de um clube. Porque quando o amor persiste, mesmo em meio à decepção, é sinal de que ainda há esperança. E onde há esperança, há futuro. E o futuro do Palmeiras, por mais turbulento que esteja o presente, ainda pode ser brilhante. O capítulo escrito por Everton Guimarães não será esquecido tão cedo. Mas ele pode se tornar apenas uma nota de rodapé se o Verdão responder à altura. O futebol é feito de memórias. E o torcedor quer guardar outra, a da superação, da virada, da retomada. Uma história onde o Palmeiras se ergue, se impõe e silencia quem ousou duvidar. Porque esse é o Palmeiras. E quem o conhece, sabe do que ele é capaz. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.